que eu não gosto dessas nomenclaturas, Hugo, porque, Sabes porquê? Porque assim, não há purismos, não há purismos. porque na realidade o que você vê é uma esquerda que ela tem, hoje em dia, né, um discurso voltado para o progressismo, Mas tens uma basicamente. esquerda em falência também. A esquerda, aquela esquerda moderada, bonitinha, urbana, está em falência também. Então, mas exatamente, quando eu vim morar na Europa, a minha percepção, tá? Isso eu tô falando de 8, quase 10 anos Onde atrás. é que anda a esquerda operária? Onde é que anda essa esquerda? Pois é, não, mas o lance é que a minha percepção era a seguinte: aqui na Europa, diferente do que já estava acontecendo no Brasil naquela época, a esquerda, ela, ela tinha o discurso progressista dela, mas ela fazia os pilares do Estado. Ela trabalhava nos pilares do Estado. E a direita tinha os discursos anti-imigratórios, essas coisas todas dele, mas ela trabalhava nos pilares do Estado. Sim, sim, era Educação, institucionalizada. saúde. Então, Institucionalizados. assim, é como você fala, né? Elas estavam ligeiramente à esquerda ou ligeiramente à direita, uma parte que não interessava muito porque os pilares estavam sendo trabalhados. Claro. Mas isso é a tal falência do sistema, que é quando o próprio sistema, o centro, se cristaliza de tal forma e tudo se institucionaliza, não é? Entras aqui numa espécie de velocidade de cruzeiro em que não se Uhum. antevê qualquer alternativa. E tu hoje em dia o que tens é uma extrema-direita que fala mal, que diz que está tudo muito a mal, mas não aponta uma solução de fundo, porque o que a extrema-direita diz é: vamos fazer paz com a Rússia. Tudo bem, fazer paz com a Rússia também sou a favor. Mas quem é que te garante que fazendo paz com a Rússia amanhã não estás a fazer a guerra com outro? Porque o quê? Porque o modelo de exploração vai continuar a ser o mesmo. A razão da guerra com a Rússia não é um apetite. Existe uma razão que está relacionada com o modelo de exploração. E o modelo de exploração baseado na sucção das riquezas dos outros países é que provoca isso, essas tensões com os outros países. E, portanto, se tu não resolves esse problema de fundo, não é? Através de um sistema, de um modelo de exploração que não seja assim, depois é a questão da imigração. Está bem, resolves o problema de imigração, chutas os imigrantes todos daqui para fora. Mas isso quer dizer que os trabalhadores que cá ficam vão passar a ter melhores condições de vida e de trabalho? Se calhar não, porque eles não falam disso, não é? Os imigrantes andam a gastar a nossa segurança social. Está bem? Então manda-se os imigrantes, eles não têm direito à segurança social. Isso quer dizer que vamos passar a ter melhores reformas? Depende. Quer dizer que a gente vai passar a ter dinheiro para a segurança social porque vem muito dos impostos imigrantes, né? Claro, estás a ver a contradição. Ou seja, só pegam em coisas acessórias, não pegam no fundo. Mas as próprias pessoas, quando olham para isto, quer porque a tal esquerda clássica está ausente, quer porque ela não tem uma voz que consiga sobressair noutros casos. Temos cá, por exemplo, o Partido Comunista Grego conseguiu chegar aos 10%, agora nas últimas eleições, quer dizer que está a passar alguma coisa. Mas, e não são os únicos, mas quer dizer, quer porque não há uma alternativa real. O que há é a tal esquerda bonitinha, woke, institucionalizada, que vai pegar em assuntos acessórios. Aliás, uma das preocupações que eu tenho com os resultados em França é essa. Uhum. É essa. Porque aquela esquerda que está ali do Mélenchon, ela é toda contra a NATO. Supostamente o Mélenchon é. Mas e os outros, os verdes, que alinharam com ele, são? Será que aquilo significa um voto contra a guerra? Será que aquilo significa um voto contra o neoliberalismo, contra a face mais neoliberal do Macron? Não sei, não é? E o que é que acontece se eles embarcarem nesta discussão que é vamos juntar-nos todos contra a extrema-direita? Juntam-se todos contra a extrema-direita e a esquerda, pela primeira vez, até consegue ficar com o governo. Não é? Mas não vai resolver os problemas das pessoas fundamentais. Exato.
O que é que vai acontecer nas eleições a seguir? São as próprias pessoas que vão dizer assim, se então aqueles que eu pensava que era a alternativa não eram, mais uma vez, porque o que aconteceu com o Macron foi isto. É o centro, é o centro, é o centro, é o centro, e o Macron é que é o centro. As pessoas a determinada altura olham para o Macron e dizem, o centro? Então este tipo é cortar nos salários, cortar na segurança social e guerra com os russos, isto é centro aonde? Ainda me baixaram o cacete quando eu fui pra rua. Não é? Isto é do pior que há. Portanto, se a seguir vem o Macron juntar-se àqueles que dizem que os vêm a salvar da extrema-direita, que ainda é pior que o Macron, as pessoas ficam assim. Então, se calhar aqueles que eles dizem que são os piores de todos, se calhar nem são. Mas depois são mesmo. Mas só depois disso, elas convenceram as pessoas a determinada altura que era preciso a moderação, o diálogo, não sei o quê. A determinada altura as pessoas procuram o politicamente incorreto. É dialético. Vão à antítese. Mas não vão à antítese real. Vão à antítese propagandística. Não é? Não há aquela que passa na comunicação social. Não é aquela que está nos locais de trabalho, é aquela que passa na comunicação social. Eles podiam ir aos sindicatos, que estão lá nos locais de trabalho deles. Assim, olha lá, em quem é que eu vou votar? Quem é que defende os meus interesses como trabalhador? Mas não, eles vão pela comunicação social porque é o que está ali. É o que é acessível, né? Tá em casa. É né? Na tua hora livre, né? Tá jantando ali, tu tá assistindo uma CNN, um RTP. Mas estás a ver, é o caminho mais fácil na mesma. Não é um despertar de consciência. Estes resultados não representam um despertar de consciência. Estes resultados representam um diagnóstico do mal-estar. Ou seja, as pessoas sabem que se sentem mal. Mas ainda não é um acordar para temos que mudar isto. Isto não pode haver mais caminhos fáceis, a gente tem mesmo que mudar isto. Porque isto é um problema da América Latina a respeito da Bolívia. Qual é o problema de um país como a Bolívia? É a consolidação daquilo que eles consideram avanços civilizacionais. Porque esta lógica liberal, que é hoje em dia, hoje é um, amanhã é outro, e o outro vem e destrói tudo o que um fez, isto gera uma instabilidade enorme nas pessoas e não deixa consolidar, pelo contrário, degrada os avanços civilizacionais que se vão fazendo. Tu tens um período em que consegues avanços civilizacionais, tens isso no Brasil com o primeiro governo de Lula, mas a seguir isso destrói-se tudo. Na verdade, ali a gente até fez lá no início do canal, a gente fez uma série que a gente tentou dar uma analisada nisso. O Lula, ele chega num momento muito bom, mas existia um processo de construção muito doloroso. É verdade. No caminho, né? A gente tinha uma hiperinflação de 80% ao mês, né? E aí, de repente, começa uma estabilização da moeda com a URV, né? Aí vem antes da estabilização da moeda, vem o Collor e sequestra a poupança de todo mundo, que foi a única forma que ele fez, que conseguiram fazer, não ele. Não, para as pessoas pararem de gastar. Claro, para parar a inflação. Tem que parar. Chega, né? Seguraram. Porra, nego se suicidou, a empresa quebrou, foi um zaralho, mas estabilizou a moeda, né? Depois disso aí vem o processo da criação do ORV, onde você vai estabilizando até Cruzeiro Real, chega no real. E quando ele chega já existe uma estabilidade institucional, reservas que permitem ir mais longe. É um processo de anos, né? É um processo de anos. Só que nesse processo de anos a gente teve um impeachment do Collor, né? Porque nego se emputeceu, né? Hoje a gente parou, o nosso dinheiro está sequestrado, aquele negócio todo, né? Então tem que ter essa consciência da construção de país, que é uma coisa que nós não temos no Brasil. Mas não é só vocês, eu acho que muito pouca gente tem, né? Aliás, esse é hoje um problema. Nós somos um país muito jovem. Né? Como formação, né? Lá está a história dos chineses, né? Tem esse peso histórico com eles. Teve um detalhe que eu queria ter apontado ali quando você estava falando exatamente sobre essa questão da China e da União Soviética. Uma coisa que me atentou foi a entrada do Khrushchev. O Khrushchev, ele entra no processo de desestalinização da União Soviética.
Claro. Esse processo não tinha que ter acabado. Na China, eles não tiveram uma desmaoização da China. Eles pegaram. Eles protegeram-se. Exatamente. O 20% que o Mao fez não deu muito bom. Joga isso fora, mas os 80% a gente segue. Claro, claro. Pode mudar. Já está a história do cientista, não é? E ali, há um documento, há aí um site, quem gosta de ver, acho que é o Para a História do Socialismo. Ele é de portugueses. E tem documentos fantásticos de gente, de soviéticos, traduzidos para português, e de portugueses que viveram na União Soviética e que refletem aquilo que foi atualizado só até 2019, mas tem ensaios espetaculares sobre a realidade soviética e os problemas da União Soviética. E há uma tipa que é a Tatiana Kavarova, que ela é espetacular. Ela até fez parte de um movimento no último congresso do Partido Comunista Russo para tentar travar a queda da União Soviética, dentro do próprio Partido Comunista. Mas no fundo, o que é que eu tinha a dizer? Há um documento nesse site que fala do quê? Da destalinização e da forma como o Khrushchev abana e destrói os pilares do sistema. Exato. Não é? Que é o Stalin tinha coletivizado a economia, mas aquela ideia que às vezes as pessoas têm errada de que não havia propriedade privada na União Soviética, isso é mentira. Haviam muitas pequenas empresas. A maioria da produção, por exemplo, alimentar, panificação, a pastelaria, estava entregue nessa altura a pequenos proprietários. E depois havia os pequenos proprietários rurais também, os camponeses. Toda essa gente estava coletivizada. As empresas de consumo, de produção de bens de consumo estavam coletivizadas, os pequenos agricultores estavam coletivizados e por aí fora. E havia um sistema de funcionamento nas cooperativas que funcionava um bocado nesta lógica, que era: as direções eram as direções eleitas por esses empresários, portanto era um sistema democrático, e os gestores das cooperativas eram gente do setor que sabia aquilo que estava a fazer. E qual era o papel da cooperativa? A cooperativa não tinha por função mandar nos empresários. A cooperativa tinha por função apoiar a atividade económica e depois colocar os bens no mercado. Então, por exemplo, um pequeno agricultor precisava de sementes, não tinha dinheiro para sementes. A cooperativa adiantava o dinheiro para as sementes, ou dava as sementes. Quando vinha a colheita, tirava a sua parte e depois vendia o produto no mercado. O agricultor precisava de uma máquina, ou o industrial precisava de uma máquina, não tinha dinheiro para a máquina. A cooperativa, ou seja, todos os empresários, pagavam a máquina. Ele depois pagava em leasing ou a prestações a máquina. E então, isto criou um sistema autossustentado. E até com esta lógica que era: havia a produção do plano, não é? Até ao plano, o sistema funcionava assim: o agricultor tal tinha que produzir 2 toneladas de trigo de acordo com o plano quinquenal. E essas 2 toneladas são pagas 2 euros o quilo. Mas o que vai para além do plano podia ser vendido no mercado de consumo ao preço que o mercado ditasse. Isso fazia com que os pequenos produtores quisessem produzir mais, não é? Depois havia um sistema nos institutos de investigação, que era o MAET, que era um sistema de prémio da produtividade, que funcionava assim: havia o plano, os institutos eram todos geridos por gente da área. O Instituto de Aeronáutica era por um engenheiro aeronáutico, por aí fora. E então, por exemplo, o cientista tinha os objetivos do plano, que resultavam do plano quinquenal. Tudo o que ele realizasse para além do plano quinquenal, papers publicados, processos de investigação começados, eram pagos como prémio. Isto fazia com que as pessoas quisessem produzir mais. Os professores, a mesma coisa. O professor tinha as aulas, o seu horário de trabalho, que eram os do plano. E depois, se quisesse fazer horas para apoiar o estudo dos estudantes, para dar explicações aos mais necessitados, recebia em prémio. E isto é que criou a tal União Soviética dos 14% ao ano. Não foi nenhum milagre, foi isto.
foi envolver e premiar as pessoas, ou seja, envolver as pessoas na produção, dar a gestão da produção ao coletivo, mas aos próprios, e premiar tudo o que é além do plano. Quando o Khrushchev vem na destalinização, está tudo mal. As cooperativas começaram a ser geridas pelos quadros do Partido Comunista. Os institutos de aeronáutica geridos pelos quadros do Partido Comunista. Nunca tinham visto um avião à frente deles. O Maet não fazia sentido, foi-se embora, porque ele precisava de dinheiro, não era para andar a pagar prémios. Portanto, como as empresas fazem às vezes. Só que isso desmotivou as pessoas. Claro. Eu julgo que foi em 62 ou 61, o Maet foi à vida. Portanto, e as cooperativas que antes compravam as máquinas e vendiam-nas aos agricultores a prestações, sem ganho, a preço de custo, o Estado é que fornecia essas máquinas, portanto, as empresas estatais que vendiam essas máquinas às cooperativas, e as cooperativas distribuíam-nas ao contrário, na cadeia ao contrário. O que é que o Khrushchev faz? Põe as cooperativas a ganhar lucro com as máquinas para pagar os salários dos cooperantes, dos cooperantes ou dos funcionários partidários que ele lá pôs. Conclusão, as cooperativas começaram a ir à falência. Como deixou de haver capacidade para apoiar a atividade dos produtores, o que é que começou? O plano deixou de ser cumprido, a produtividade deixou de ser cumprida. Eles não tinham incentivos, precisavam de uma máquina, não tinham, não é? Ou a máquina era demasiado cara porque era muito mais, passou a ser vendida com lucro. Portanto, houve um conjunto de decisões que alteraram profundamente a forma. E o que é que a Tatiana Kavarova diz? Diz que isto foi feito para criar uma lógica mais liberal no sistema, porque o Khrushchev se queria aproximar ao Ocidente e queria financiar-se nos mercados internacionais. Eu não sei se isto é verdade ou se é mentira, mas ela dizia isto. Ela diz isto. Ela ainda é viva. E portanto, e faz sentido, nem se financiou nos mercados internacionais que os Estados Unidos não lhe permitiram, como destruiu o modelo económico que tinha funcionado. Lá está, não fizeram o que tu disseste. Vamos aproveitar o que está bem.